coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio, sim, eu amei. Somente dele, mais ninguém. Ah, Deus, seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio, sim, eu amei. Somente dele, mais ninguém. Ah, Deus, seja o. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se não vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que faz. Haja o que houver, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Se curado eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Muito boa noite, meus irmãos, amigos. Pela graça de Deus, estamos juntos novamente. Bíblico que Deus colocou em nosso coração para estarmos fazendo. Se os irmãos estiverem me ouvindo bem, eu gostaria que vocês colocassem aí, por favor, um amém. Porque aqui está funcionando direitinho. Seja muito bem-vindo, você também que nos dá a alegria de estar conosco aí nesta noite de sábado. Nós poderíamos estar em tantos outros lugares, mas pela graça de Deus nós estamos aqui para aprender mais da palavra dele. E eu tenho certeza absoluta que isso agrada o coração do nosso Deus, agrada o coração
É importante nós estarmos aprendendo a palavra do Senhor, que são aprendizados que nos levam a um conhecimento daquilo que é verdadeiro, daquilo que é correto e nos leva para a eternidade, onde nós iremos morar com o nosso Deus. A irmã Fernanda falou que está ouvindo bem, mas com a imagem está ruim, né, irmã Fernanda? A imagem realmente está ruim. Eu vou esperar um pouquinho para ver se melhora. Senão eu vou ter que abrir novamente. Eu estou testando esse aplicativo aí que aparece o logo da nossa igreja. Também o título aí do nosso estudo. Aí, por favor, porque aí eu vou trocar. Mas vamos iniciar orando, como sempre, né? Vamos orar, clamar ao nosso Deus, que Ele nos direcione. Senhor Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade que o Senhor mais uma vez nos concede de nos reunirmos, Pai, como igreja do Senhor, para aprendermos mais da Tua bendita palavra, Deus. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, Deus. Obrigado por ter deixado a Tua palavra para nosso aprendizado, para que possamos entender as coisas concernentes ao Teu reino, Deus, e assim, Deus, direcionar as nossas vidas naquilo que é eterno e não naquilo que é temporário, Pai. O Senhor também, Deus, pelo privilégio de estar com os meus irmãos, também os amigos queridos que têm nos acompanhado através da rede social, Deus. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor que visite cada lar neste momento, Deus, levando a Tua paz, o Teu amor, a Tua graça e também as Tuas misericórdias, Pai. Deus, que o Senhor abençoe, Pai, para que nós possamos fazer um estudo, dar continuidade ao estudo que nós iniciamos na semana passada, um estudo que fala, Deus, da tua parte, Deus, mostrando para nós o plano do Senhor para a raça humana, Deus, desde a entrada do pecado até a nossa redenção, através da cruz de Cristo, através daquilo que Cristo fez por nós. Nós pedimos ao Senhor o direcionamento, que o Teu Santo Espírito, Deus, fale conosco através desse estudo, para que possamos, como eu disse, Deus, nos aperfeiçoar ainda mais no conhecimento da Tua bendita palavra, Deus. Assim nós oramos, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Acho que agora melhorou um pouquinho a imagem, né, meus irmãos? Qualquer coisa os irmãos vão colocando aí, por favor, se está me vendo bem. Parece que agora a imagem melhorou um pouquinho. Bom, meus irmãos, vamos hoje então dar início ao nosso estudo, só recapitulando rapidinho, os irmãos lembram bem, mas para aqueles que não tiveram conosco na semana passada nós falamos o homem como criação especial de Deus. Nós vimos naquela oportunidade que fomos criados pelas próprias mãos de Deus, recebemos o fôlego da vida do próprio Deus, fomos criados de uma forma especial. Também nós vimos que fomos dotados à imagem e semelhança do nosso Deus, imagem não física, mas quanto aos sentimentos, à mente, ao caráter, à moral, tudo aquilo que Deus nos fez, que o pecado acabou nos tirando. Também nós vimos que fomos abençoados para reproduzir e exercer domínio sobre todas as demais criações de Deus. E também recebemos a liberdade de decisão, mas fomos alertados quanto às consequências da mesma. Então nós falamos bastante que nós, os seres humanos, fomos criados de formas diferentes, de uma forma toda especial pelas próprias mãos de Deus. As outras coisas, tudo que Deus criou, Ele foi falando e as coisas foram acontecendo. Deus
Já o homem, ele fez com a sua própria mão, soprou o fôlego da vida e assim nos fez alma vivente. Isso é maravilhoso e motivo de nós regozijarmos na graça do Senhor por sermos essa criação tão especial do nosso Deus. E hoje nós entraremos no capítulo, meus irmãos, o capítulo que nós falamos e ouvimos sempre, o capítulo talvez o mais triste da Bíblia, aonde entrou o pecado no mundo. Então eu peço aos irmãos, aos amigos, se puderem, peguem aí as suas Bíblias para que possamos fundamentar aquilo que nós iremos falar. Então abra aí a sua Bíblia em Gênesis, capítulo número 3, é onde nós estaremos falando esta noite a separação do homem para com Deus. Gênesis capítulo 3, nós vamos ler a princípio, meus irmãos, de 1 até o 5. Então, se você puder, abra aí a sua Bíblia, Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 5. Então, meus irmãos, como nós falamos, a desobediência e a queda do homem, ela ocorreu de forma voluntária por decisão própria do homem. Ele foi induzido ao pecado através da serpente, através de Satanás, transvestido de serpente, mas a decisão foi do homem ter pecado, foi do homem ter desobedecido a Deus e assim caído naquilo que Deus tinha proposto à raça humana. Então, meus irmãos, nós poderíamos perguntar logo de início, mas por que Deus permitiu essa situação? Nós falamos também um pouquinho semana passada que Deus não nos criou para sermos bonecos, né, ventrílocos, quando que fica lá em cima controlando aquilo que nós fazemos. Ele nos criou e nos deu a condição, a liberdade de escolha para que possamos amá-lo, para que possamos buscá-lo com os nossos próprios desejos e não por algum motivo de obrigação, e não por motivo de imposição de Deus. Ele mostra o caminho, ele mostra o que é certo, mas a escolha sempre será nossa. Por isso que hoje o mundo se encontra da forma que se encontra, porque o homem sempre escolhe o lado errado de Deus. Então Deus permitiu que o homem fosse tentado, meus amados irmãos, para testar a sua capacidade de obedecer. Isso foi uma permissão de Deus, é muito importante nós guardarmos isso, porque nada acontece neste mundo se não for pela permissão de Deus, se não for pela vontade de Deus. Então ele permitiu que o homem fosse tentado para testar a nossa capacidade de obedecer. Então leia comigo aí na sua casa, Gênesis 3, a partir do versículo 1, diz o seguinte: era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comer, se abrirão os seus olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então tá aí, meus irmãos, o momento que a serpente tentou Eva para que ela comesse do fruto proibido, do fruto que Deus havia proibido. Então, meus amados irmãos, Deus permitiu, Ele queria e Ele quer de nós hoje, sempre, uma obediência voluntária, não uma obediência obrigatória.
E embora, meus irmãos, Adão e Eva fossem moralmente honestos, eles receberam, lá antes do pecado, na sua pureza, eles eram pessoas totalmente puras no seu pensar, no seu agir, na sua forma de viver, mas eles receberam o poder de escolha. E o sedutor, meus irmãos, usando a serpente, que era a mais sagaz de todas as animais do campo, e aqui a palavra hebraica para sagaz significa a ideia, meus irmãos, de uma astúcia excepcional. Quando nós buscamos do original, ela fala de uma astúcia extraordinária, excepcional. Era o que aquela serpente tinha se transformado para poder tentar Eva para que ela pudesse comer do fruto proibido. Então, o versículo que nós lemos, meus irmãos, vocês podem observar que a própria serpente falou para Eva que ele sabia aquilo que Deus tinha falado. Ora, a serpente, mais astuta que todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Então ele já chegou para Eva. Deus disse que vocês não devem comer do fruto proibido. Aí a mulher falou: sim, do jardim podemos comer qualquer coisa, menos do fruto da árvore que está no meio do jardim, porque Deus disse: não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse: certamente não morrereis. Olha como ela é astuta, meus irmãos. Olha como ela apresentou para Eva, falando: não, você pode comer à vontade, que vocês não vão morrer. Deus está inventando isso aí. E o pior é o versículo 5, meus irmãos, quando a serpente fala: porque Deus sabe que no dia que vocês comerem, se abrirão os olhos, vocês serão como Deus. Olha a astúcia para Eva. Deus não quer que vocês comem, porque Ele não quer que vocês fiquem igual a Ele. E aí, meus amados irmãos, não teve jeito. Nós iremos observar, e todos nós já sabemos, ela acabou comendo do fruto e acabou desobedecendo uma ordem dada por Deus, e foi aonde entrou o pecado que todos nós herdamos, a natureza pecaminosa de Adão e Eva. E essa desobediência, meus irmãos, ocorreu através dos desejos carnais da mulher e depois do homem. A fraqueza. Eles foram fracos naquele momento, porque eles poderiam debater com Satanás: não, mais vale obedecer a Deus. Se ele falou que eu não devo comer, eu não comerei. Mas, como sempre, meus irmãos, o pecado mostra para nós coisas maravilhosas. Ela deve ter pensado: não, mas se eu comer, eu vou ficar igual a Deus, eu vou saber do bem e do mal, eu vou poder escolher as coisas que eu quiser, não vou ficar dependente dele mais. O pecado sempre se mostra maravilhoso para nós, irmãos. E até então, nós observamos isso. Sempre que nós uma situação, o pecado se apresenta maravilhoso para nós. Ao olhar, muitas vezes nós achamos bonito, achamos tranquilo, e aí acaba a gente sendo tentado e caindo no desejo da tentação e aí pecando. Por quê, meus irmãos? É bem importante lembrar, porque ser tentado não é pecado, né? Nós podemos ser tentados, somos tentados todas as horas, todo momento nós somos tentados, mas nós caímos no pecado quando nós damos ênfase à tentação e fazemos aquilo que não deveríamos fazer. E aí aconteceu com Adão e Eva, meus irmãos, e Eva. Satanás tentou Eva fazendo com que esta duvidasse da bondade de Deus. Ele até alegou que Deus era severo e egoísta. Foi isso que Satanás falou para Eva. Não, ele não quer comer porque ele é egoísta. Ele não quer deixar vocês comerem porque ele é egoísta. Porque ele sabe que se vocês comerem, vocês vão ficar igual a ele. E ele não quer que vocês fiquem igual a ele. Então a serpente fala para Eva que Deus era muito severo e principalmente era egoísta, pois não queria compartilhar com ela o conhecimento do bem e do mal.
E Eva, meus irmãos, esqueceu de tudo aquilo que ela já tinha recebido de Deus até então, e volta a atenção dela para aquilo que não poderia. Se ela tivesse prestado atenção, meus irmãos, de tudo aquilo que Deus já tinha proporcionado a ela, a Adão, desde aquele tempo, ela não teria caído em tentação. Mas ela olhou mais para o seu eu, ela deu mais atenção para aquilo que ela poderia fazer se ela comesse do fruto proibido, e do que tudo aquilo que ela provavelmente já tinha aprendido de Deus, tudo aquilo que Deus já tinha feito por jardim. O versículo 6 de Gênesis, que diz assim: e vendo a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu e deu a seu marido e ele comeu com ela. Então aqui nós observamos nesse versículo que ela viu a árvore agradável aos seus olhos, agradável para dar entendimento. E o pecado é sempre assim, meus irmãos, sempre ele se mostra agradável para nós, ele sempre se mostra bom para nós. E aí, o que aconteceu com ela? Então, vendo ela que a árvore era boa, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, como a serpente tinha dado, ela foi lá e comeu do fruto e ainda deu para o seu marido, ele foi lá e comeu. Satanás, meus irmãos, alegou que Eva poderia se parecer com Deus, desafiando a autoridade dele, e que ela poderia decidir por si mesma o que era melhor para a sua vida. Olha que interessante isso. Se a gente observar bem esse diálogo de Satanás, da serpente com Eva, ele alegou para ela que ela poderia seria como Deus, e ela poderia, a partir daquele momento, conhecendo o bem e conhecendo o mal, tomar as próprias decisões. Não é muito comum acontecer isso hoje na nossa vida, meus amados irmãos. Hoje nós observamos que muitas vezes as pessoas, o mundo, os nossos desejos carnais nos oferecem coisas maravilhosas que nós sabemos que é errado, que nós sabemos que vai estar desagradando a Deus, mas muitas vezes nós damos ênfase nessas coisas e acabamos praticando o pecado, praticando aquilo que Deus não gostaria que nós fizéssemos. Então, essa sequência também que é bem interessante, meus irmãos, nesse versículo 6, que vendo a mulher, tomou, comeu e deu. Ou seja, ela viu a cobiça dos olhos, pegou, comeu e deu para Adão. Olha a sequência do pecado dela. Primeiro é o olho, olhou. Ela viu, é uma árvore bonita, boa para dar entendimento, um fruto bonito. Então, muitas vezes o pecado chega até nós, irmãos, assim também. Nós olhamos, colocamos talvez a mão e fazemos o que não deveríamos fazer. Um erro vai levando ao outro. Se ela não tivesse olhado para aquele fruto, ela não tinha posto a mão. Se ela não tivesse pego, talvez ela não teria comido. E não tivesse comido, não teria dado para o seu marido Adão. Então é uma sequência de erros que nós vamos cometendo. E o pecado sempre acontece isso, irmão. Sempre que nós erramos, pecamos e que não acertamos com Deus, nós tentamos corrigir aquilo errando de novo, fazendo mais erros ainda para aquela coisa que nós fizemos. Lembra-se bem do rei Davi. Ele errou com Batseba
E para ele tentar arrumar o erro dele, ele acabou errando muito mais. Mandou matar o marido da mulher, depois levou ela para ser mulher dele. Ele foi só um erro levando a outro erro. Assim aconteceu desde o começo de tudo. E assim acontece conosco também nos tempos atuais. Nós observamos isso. Esses verbos que nós olhamos aqui, que nós falamos aqui, meus irmãos, devemos evitar isso. O olhar, o pegar, o comer e o dar. Não talvez nessa mesma sequência, mas se nós observarmos, praticamente tudo começa com o olhar. Então nós precisamos ter muita atenção para onde nós estamos direcionando os nossos olhares. Para onde nós estamos dando ênfase naquilo que nós olhamos. Mas voltando aqui, os verbos contam a história de maneira viva e clara. Era atraente aos olhos, bom de paladar, poderoso para conceder sabedoria. Olha aí o pecado como faz conosco. Atrai, o paladar é maravilhoso, porque o pecado realmente, meus irmãos, aquilo que desagrada a Deus, que agrada a nossa carne, muitas vezes é maravilhoso para a nossa carne. Isso, muitas pessoas caem, olham somente para o talvez para a sua felicidade, para a sua forma de viver momentânea, mas não olha para aquilo que é eterno, para aquilo que Deus criou nós, os seres humanos, para sermos eternos. Então, meus irmãos, a desobediência ocorreu principalmente pelo despertar dos desejos carnais da mulher e também depois do homem. Repito, ela caiu no pecado, mas Satanás não pegou o fruto e obrigou ela a comer. Não botou uma arma na cabeça dela, obrigando ela a comer. Ele incentivou ela a comer, mas a decisão foi dela. A decisão foi de Adão também comer. Então, o fruto delicioso, atraente, levou Adão e Eva a pecarem. E assim nós passamos a ser todos pecadores, todos longe da presença do Senhor. Então, meus irmãos, além de querer provar o alimento que era delicioso e atraente, queria também o poder. Olha que interessante. O alimento, ela olhou, árvore agradável, fruto de boa aparência. E além disso, ainda vai me dar poder. A cobiça dela cresceu. Fazer um parentezinho aqui sobre esse fruto, irmãos. Eu falei semana passada que no finalzinho que uma certa feita nós estávamos fazendo um estudo desse e a pessoa perguntou se esse fruto era maçã mesmo, porque hoje a gente ouve as pessoas falarem que o pecado entrou no mundo porque Adão e Eva comeram a maçã, o fruto proibido. Na Bíblia não fala que fruto que é, não. Fala que é um fruto bom, de bom paladar, né? Não fala isso, fala que é atraente, como nós acabamos de ler aqui, ó. E vendo a mulher que era a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. Então, um fruto com certeza com bom paladar. Mas que não era maçã, porque isso a Bíblia não relatou para nós. Mas ela aconteceu nessa sequência também, irmãos. Atraente aos olhos, de bom paladar e principalmente dando poder. Ela queria talvez o poder, eles queriam o poder. E ela cria, meus irmãos, esse fruto para satisfazer todos os seus desejos. Ela tinha, como Satanás havia falado, que isso ia acontecer se ela fizesse. E Deus estava sendo egoísta, não querendo permitir que ela fizesse. E hoje acontece da mesma forma conosco, irmãos. Por isso que não há, a Bíblia fala bem claro, não há nenhum nesse mundo que não tem pecado. Todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Porque essas coisas acontecem conosco também. Acontecem com toda a humanidade. Os pecados nos atraem.
para fazermos coisas que desagradam o coração. Pecados nem sempre parece feio aos nossos olhos. É o que eu disse. O pecado sempre se mostra bonito para nós. Uma certa feita nós estávamos falando com uma pessoa que Satanás chegasse perto de você, ele não ia chegar com chifre, com rabo, todo feio, você ia fugir dele. Muito provavelmente ele ia chegar perto de você, muito bem vestido, muito engravatado, barba feita, cabelinho arrumado, porque o pecado, o mal se apresenta de forma bonita para nós, para aguçar a nossa curiosidade, para aguçar a nossa vontade de fazer aquilo que não deveríamos fazer. Então é isso que acontece, irmãos. Satanás sempre vai mostrar para nós o lado bom da coisa. Tenhamos cuidado com isso. Devemos sempre buscar a orientação do Espírito Santo de Deus para aquilo que nos parece ser bom aos nossos olhos. Se é bom aos nossos olhos, se agrada a nossa carne, nós precisamos abrir os nossos olhos e ter uma atenção maior. Porque muitas vezes, não todo, não generalizando, mas quase que 100%, tudo aquilo que nos apresenta como bom, como agradável, que agrada o nosso eu, que agrada a nossa carne, pode se tornar um grande pecado e nos tirar da presença do Senhor. Então nós vimos até agora, irmãos, primeiro, ela ocorreu de forma voluntária, por decisão do próprio homem, mas que Deus permitiu que nós fôssemos tentados, que o homem fosse tentado para testar a nossa capacidade de obediência. Segundo, a desobediência ocorreu através do despertar dos desejos carnais da Eva e depois do homem. Em terceiro lugar, imediatamente, meus irmãos, eles sentiram a alteração em seu inocência. Imediatamente sentiram a alteração em seu estado, até então de pureza e inocência. Até antes do pecado, irmãos, Adão e Eva eram puros, andavam nus, não tinha maldade nenhuma no coração deles. E a partir do momento que eles fizeram aquilo, passaram o conhecimento do bem e do mal, o pecado entrou no coração deles, houve a alteração do seu estado. Leia comigo aí no versículo 7 de Gênesis 3. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Então aqui nesse versículo 7, nós também aprendemos aqui, irmãos, que os olhos foram abertos e conheceram que estavam nus. Acabou-se ali o estado de pureza de Adão e Eva. Acabou-se ali toda aquela forma que Deus havia criado o homem, com caráter bom, de boa índole, porque entrou o pecado, os olhos foram abertos e a maldade entrou no coração do homem a partir daquele momento. Então eles sentiram o seu estado, meus irmãos, mudou imediatamente. Tanto é que a Bíblia é bem clara, foram abertos os olhos e viram que estavam nus e logo já tamparam, coseram folhas para tampar as suas partes íntimas, que até então para eles não tinha problema nenhum. Mas com a maldade, o pecado entrando, eles viram que aquilo ali, alguma coisa estava errada, alguma coisa estava em desacordo, eles estarem nus daquele jeito. A promessa do tentador, meus irmãos, cumpriu-se imediatamente. Eles viram e perceberam, deixando então o estado de pureza que os caracterizava. Houve um rude despertar da consciência deles, viram a sua nudez física e espiritual. Nasceu a vergonha e o medo. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, meus irmãos. Houve um rude despertar da consciência deles. Eles viram a nudez deles física e também a espiritual. E logo, de imediato,
nasceu neles a vergonha e o medo, e seguiram-se o remorso e suas inevitáveis misérias. Por que nasceu a vergonha, né, meus irmãos? O pecado gera vergonha em nós. Quando nós erramos, quando nós praticamos coisa que não deveríamos praticar, aqueles que realmente têm a consciência das coisas que desagradam a Deus, nós ficamos com vergonha de ter feito aquilo, nós ficamos com vergonha de ter praticado algo que não deveríamos ter praticado, e acabamos o quê? Tentando nos esconder. Talvez venha aquele remorso, venha aquelas coisas ruins e os nossos inevitáveis estados de miséria. Porque quando nós estamos longe da presença do Senhor, nós passamos a estar em estados miseráveis. Porque nada substitui a presença de Deus na nossa vida. Nada. Pode ser o que você estiver pensando aí neste momento. Riqueza, fama, poder, nada substitui a presença do Senhor na nossa vida. E a partir do momento que damos ênfase aos pecados, praticamos e continuamos naquela prática, estamos longe da presença do Senhor. Então, inevitáveis misérias, nós passamos a ser miseráveis sem a presença do nosso Criador, do nosso Deus, porque escolhemos aquilo que não deveríamos escolher, assim como aconteceu com Adão e Eva, que imediatamente viram que estavam nus e taparam as suas vergonhas e, pior, meus irmãos, perderam com isso. Vem aí a nossa quarta ponto, perderam com isso. Perderam, meus irmãos, a comunhão que tinham com Deus. Por isso que nós falamos, irmãos, que é o capítulo mais triste da Bíblia. Imagine Adão e Eva ali naquele jardim, viração do dia, Deus passeando lá, conversando com eles, estado de pureza, não havia maldade no coração deles, não havia nada de errado, mas foi só o pecado entrar, só eles darem voz aos seus desejos carnais. A tentação foi feita, mas o cair foi deles. Eles não foram obrigados. Cada um tomou a sua decisão. Ninguém obrigou nada a ninguém. E assim acontece hoje, irmão. Ninguém obriga nós a nada. Nós, às vezes, podemos cair também por causa dos nossos desejos. É o que nós gostamos sempre de falar. O único que pode nos tirar da presença do Senhor somos nós mesmos. Nós temos a capacidade de nos tirar da presença do Senhor. Ninguém mais. Às vezes nós colocamos a culpa na igreja, colocamos a culpa no pastor, nos irmãos, colocamos a culpa na família, colocamos a culpa em muitas coisas. Mas o que faz realmente nós sairmos da presença do nosso Deus somos nós mesmos, com as nossas atitudes, com as nossas ações, talvez também com as nossas dificuldades naturais que temos. Observe aí, meus irmãos, os versículos de 8 a 10. Olha o que fala. Gênesis 3, de 8 a 10. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele diz: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Olha aí, meus irmãos. Ouvi a tua voz soar no jardim, temi, porque eu estava nu, então eu me escondi. Após ele
e o sentimento de culpa levou-os a esconder de Deus. Aqui fala bem claro, meus irmãos, Deus chegou na viração do dia, chamou por eles e eles estavam escondidos. Sentiram-se culpados, sentiram-se constrangidos com a sua nudez, temeu, nós vimos aqui que eles temeram e foram lá para trás de alguma árvore, lá para esconder do Senhor Deus. A consciência culpada, meus irmãos, é um sinal de aviso que Deus colocou em nós para alertar-nos quando fazemos algo errado. A consciência culpada é um sinal de aviso que Deus colocou em nós para nos alertar quando fazemos algo errado. E isso é bom. Devemos ficar agradecidos por isso, com esse sentimento de culpa, pois este nos mantém avisados do nosso pecado. Assim podemos pedir perdão a Deus. Então, meus amados irmãos, amigos que estão aí conosco, quando você se sentir culpado, como Adão e Eva sentiram, se esconderam de Deus, só não se esconda de Deus porque não adianta, né? A gente sabe, nós vamos falar daqui a pouquinho, eles esconderam de Deus, mas Deus sabia onde eles estavam. Mas essa consciência que Deus coloca em nós, que nós erramos, que nos alerta daquilo que nós fizemos errado, isso é muito bom e nós devemos agradecer a Deus por isso, porque isso nos mantém avisado. Errei, pequei, fiz algo que desagradou a Deus, eu preciso me acertar com Deus. Eu preciso me colocar diante de Deus, me prostrar diante da grandeza do Senhor e pedir perdão por aquilo que eu pratiquei, que não era para ser praticado. Então, quando nós erramos e ficamos sentindo tristes, decepcionados, magoados, isso é bom, porque a partir do momento que nós começamos a pecar e achamos aquilo ali normal, poderemos continuar fazendo, que está tudo tranquilo, aí podemos nos preocupar bastante. Porque se nós pecamos e continuamos no erro, nós estaremos longe da presença do Senhor. Nós perderemos a intimidade e a comunhão que nós tínhamos com Deus. E é o que acontece também quem ainda não foi até Jesus. Aqueles que ainda não entregaram tem essa intimidade, essa comunhão com Deus, porque só há a comunhão, a intimidade com Deus, o acesso a Deus através de Jesus Cristo, que nós estaremos falando posteriormente. E uma coisa interessante também que chama atenção nesse versículo aqui 10, meus irmãos, 10 não, o versículo número 9, o Senhor Deus diz: onde estás? Olhando assim de forma rápida, a gente pode observar, mas será que Deus não sabia onde que eles estavam? Deus não é Deus onisciente, Deus onipresente? Deus não sabe de todas as coisas? Como que ele faz uma pergunta para Adão, onde que ele está? Isso aí, meus irmãos, a gente entende que foi justamente ele perguntando assim: Adão, o que vocês fizeram? Se você está escondidinho aí, porque você está nu, porque você... Isso eu sei, mas por que vocês fizeram? Aonde você estava e aonde você está agora? Você era para estar aqui comigo, pertinho, conversando, mas você está aí, escondido, com as suas vergonhas, constrangidos e culpados por ter me desobedecido. E assim Deus tem feito essa pergunta para nós hoje, até hoje, irmãos. Onde vocês estão? Comigo, pertinho de mim, através de Jesus? Ou nós estamos ainda escondidos em nossos pecados, em nossas concupiscências, nossos desejos carnais, fazendo algo que desagrada o coração de Deus e longe da presença do Senhor? Então, quando Deus perguntou para Adão, onde estás? Não era porque ele não sabia, era justamente mostrando para Adão onde você estava e aonde você está agora. Onde você está, Adão? Olha o que você fez. E como foram tolos eles, meus irmãos, como eles foram tolos achando que poderiam se esconder de Deus.
E hoje acontece a mesma forma conosco. Muitas vezes nós erramos, fazemos algo errado e tentamos esconder de Deus, como se pudéssemos fazer isso. Deus sabe de todas as coisas, meus irmãos. Deus conhece todas as coisas. Não adianta nós tentarmos esconder as nossas vergonhas de Deus. Não adianta nós tentarmos esconder os nossos pecados de Deus. Não adianta nós tentarmos ludibriar Deus com as nossas ações, com as nossas, enfim, atitudes, porque não há a menor condição de nós conseguirmos fazer isso. Nós não iremos fazer isso de forma alguma, porque Deus sabe de todas as coisas. Deus conhece todas as coisas. E hoje nós muitas vezes achamos isso, irmãos. Achamos que podemos esconder do nosso Deus. Podemos fazer algo, sair da presença do Senhor, sair de perto do Senhor. Podemos sim, meus irmãos, isso a gente pode fazer. Como eu disse, Deus nos deu a livre escolha, mas as consequências serão grandiosas para todos nós. Então, o pecado aqui, meus irmãos, quebrara a intimidade e a comunhão que eles tinham com Deus. Todos nós, seres humanos, que viemos depois de Adão e Eva, meus irmãos, se o pecado não tivesse entrado no mundo, nós todos já estaríamos com Deus. Todos nós já estaríamos lá com Adão e Eva. Mas o pecado, a partir do momento que o pecado entrou, houve-se essa separação. Houve-se o distanciamento de Deus. Porque o Deus é um Deus santo, um Deus maravilhoso, um Deus grandioso, e Ele não permite nós, pecadores, chegarmos até a Ele. E Ele conhece todos os nossos pecados. Então, quando nós colocamos aí, meus irmãos, o título A Desobediência e a Queda do Homem, nós devemos nos entristecer por isso ter acontecido, mas, como nós também falamos na semana passada, Deus não desistiu de nós, da sua melhor criação. Ele enviou Jesus para acertar tudo isso que Adão e Eva acabou fazendo de errado lá no início de tudo, no início da criação de todas as coisas. Então, amados irmãos, já caminhando para a nossa finalização, para a nossa conclusão, apesar de ter sido alertado por Deus quanto ao perigo de vir a desobedecê-lo, o homem caiu, pecou e se afastou de Deus. O homem caiu, pecou e se afastou de Deus. Por isso que todos nós hoje, meus irmãos, nascemos já com os nossos pecados. O salmista fala muito claro que nós, em iniquidade, a minha mãe me teve. Nós já nascemos com os nossos pecados. Nós já nascemos e longe de Deus. Nós lemos lá o versículo de João 3,18, onde fala: todos estão condenados. Aqueles que não creem em Cristo já estão condenados. Nós já nascemos condenados pelo pecado. E não adianta você falar, eu falar, mas o que eu tenho a ver com Adão e Eva? Eles é que pecaram, nós é que temos que pagar por isso agora? Antigamente eu até pensava isso também, irmãos, mas se nós observarmos as nossas atitudes, se nós observarmos as nossas ações, os nossos pensamentos, nós iremos ver que nós temos a natureza pecaminosa dentro de nós. Se nós observarmos as crianças, até uma certa idade, que elas estão ainda naquele estado de pureza, que não há maldade, você vê uma criança de 2, 3 aninhos andando nu na casa, para eles tranquilo, normal, ainda naquele estado de pureza.
E a partir do momento que a criança vai crescendo, vai tendo idade, você vai observando a mudança nas atitudes, começa a já esconder uma coisinha ali, falar uma mentirinha aqui. Aí nós já notamos a mudança daquela criança, já com a sua natureza pecaminosa. Então não adianta nós falarmos que nada a ver com Adão e Eva, porque temos sim, temos, porque nós herdamos isso. Não há como negar que nós já herdamos. Para finalizar então, meus irmãos, vamos relembrar rapidinho os 4 pontos da desobediência e a queda do homem. Primeiro, Deus permitiu que o homem fosse tentado para testar a sua capacidade de obedecer. Permissão de Deus, irmão. Nada acontece neste mundo se não for pela permissão de Deus. Ele permitiu, porque ele não queria robôs, ele não queria bonecos que obedecesse a ele por obrigação. Ele quer uma obediência voluntária, uma obediência amorosa, não uma obediência obrigatória. Então ele fez um teste, meus irmãos, conosco, e hoje ainda ele faz teste conosco, irmãos. Prestem bastante atenção que às vezes Deus tem colocado algum teste na sua vida, algum teste na minha vida, para ver se nós seremos aprovados ou não. Porque nós só saberemos se nós seremos aprovados se nós passarmos pela prova. E muitas vezes Deus fala isso para nós. Permite que nós passamos por determinadas provações para ver se seremos aprovados ou não. Essa situação toda que está acontecendo no mundo, meus irmãos, dessa pandemia, é uma permissão de Deus. E tem muitos crentes, meus irmãos, muitos que se diziam crentes, firmados na fé em Cristo Jesus, que os irmãos podem observar, não estão passando nessa prova. Está tendo um esfriamento da fé cristã. A gente observa que as pessoas estão se acomodando nas suas casas, não estão indo mais às suas igrejas. E isso é grave, irmãos, porque talvez Deus permitiu tudo isso aí para acontecer para provar realmente a nossa fé, para provar realmente a nossa comunhão com Ele. Então nós precisamos ficar alertas aos sinais de Deus em nossa vida. Talvez você esteja passando por uma provação, creia que talvez pode ser Deus, por tudo. Muitas vezes nós falamos que toda provação que nós passamos é Satanás, assim como aconteceu com Eva lá, é Satanás que está me tentando, é o diabo que está fazendo essas coisas na minha vida, é o diabo que está fazendo eu gastar aquilo tudo, é o diabo. Muitas vezes, irmãos, é Deus que permite uma provação para ver se nós iremos ser aprovados ou não. Pode até ser que em determinada situação o diabo ataque mesmo. Deus permite que ele ataque. Nós lembramos bem do caso de Jó. Deus permitiu que Satanás tentasse Jó para ver como que Jó ia agir através de tudo aquilo que aconteceu com ele. Então é isso que Deus quer de nós, irmãos, uma obediência voluntária, uma obediência de amor, de gratidão, de tudo aquilo que Deus fez por nós, faz e ainda está fazendo, irá fazer, e principalmente, irmãos, por Ele não ter desistido de nós, por Ele estar preparando moradas para nós. Todos que estiverem em Cristo estarão com Deus novamente e viveremos assim como era lá no início. Assim como era Adão e Eva com Deus, nós também estaremos com Deus. Nós seremos o teu povo e Ele será o nosso Deus. Nós estaremos aonde Ele estiver, nós estaremos também. Assim diz a palavra do Senhor. Então, primeiro ponto,
Deus permitiu. O segundo ponto, a desobediência ocorreu através do e também que a árvore era boa, que o fruto era bom e que ainda dava entendimento. Então, aflorou ali os desejos carnais dela e depois também do homem, porque ele também comeu, ele não foi obrigado. Eva deu para ele e ele comeu. Aqui na Bíblia, na hora nenhuma, fala que Eva obrigou Adão a comer. Então, a desobediência foi através dos desejos carnais. E muitas vezes nós desobedecemos a Deus por causa também dos nossos desejos carnais. Daquilo que nós olhamos que parece ser bom, que parece ser bonito. Aí eu deixo aquela questão de novo para você guardar bem guardadinho, irmãos. Tudo aquilo que você e eu fizermos que agrada a nossa carne, que agrada o nosso eu, precisamos ficar alertas em relação a isso. Porque a maioria das vezes, como eu disse, não é generalizando aqui, mas a maioria das vezes que as coisas que agradam a nossa carne desagrada a Deus. Como diz a palavra do Senhor, é uma constante luta entre o espírito e a carne. Quando nós alimentamos mais a nossa carne, nós estamos dando ênfase às coisas do mundo. Quando nós alimentamos o nosso espírito, nós estamos dando valor às coisas de Deus. Terceiro, imediatamente eles sentiram alteração em seu estado, até então de pureza e inocência. Foram eles comerem o fruto, meus irmãos, assim como Satanás falou, na hora que você comer, você vai ser igual a Deus, você vai conhecer do bem e do mal. E aconteceu imediatamente. No mesmo instante, eles viram que eles estavam nus e tentaram se esconder, colocando folhas nas suas partes íntimas e escondendo. Então, aquele estado de pureza e inocência tinha se perdido ali naquele momento. E com isto, eles perderam a intimidade e a comunhão que eles tinham com Deus. Tristeza, né, meus irmãos? Nós iremos observar no próximo estudo que Deus, por causa disso, Deus os expulsou do jardim. Deus os tirou realmente da presença dele. Apesar, repito, de ter sido alertado por Deus, quanto ao perigo de vir a desobedecê-lo, o homem caiu, pecou e se afastou de Deus. Então, meus amados irmãos, queridos amigos, esse era o estudo de hoje, né? A desobediência e a queda. Se você tiver mais aí alguma dúvida em relação a isso, leia o capítulo 3 de Gênesis, leia ele todo, que fala, né, sobre a entrada do pecado no mundo. E continuando ainda a dúvida, passe uma mensagem para nós teremos a maior alegria de tirar a sua dúvida, de ajudar a entender melhor essa questão. Pode ser uma dúvida que você achar que seja pequena, insignificante, mas com certeza vai ser uma dúvida que vai nos ajudar ainda mais a conhecer a palavra do Senhor. Então, se você tiver alguma dúvida, coloque aí, passe uma mensagem para nós através dessa página que você está nos vendo aí, e teremos a alegria de ajudá-lo. Ele é que nos inspira para um perfeito entendimento, para buscarmos entender aquilo que ele deixou escrito para nós na tua bendita palavra. Semana que vem, irmãos, se Deus assim nos permitir, nós voltaremos a fazer na quinta-feira. Nessa semana nós não fizemos na quinta, porque nós estávamos em semana de oração, por isso nós estamos fazendo hoje. Mas se Deus permitir, na próxima quinta-feira nós estaremos entrando nas consequências do pecado. E talvez essas consequências do pecado nós até iremos repartir além duas, porque trouxe grandes consequências e várias consequências. E na próxima quinta-feira falaremos sobre as consequências do pecado.
O que o pecado trouxe para toda a raça humana, irmãos? Qual foi a consequência de Adão e Eva terem desobedecido a Deus? Terem feito algo que Deus tinha pedido para que eles não fizessem. Vamos orar? Ó Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado por mais esse estudo. Obrigado pela oportunidade de poder estar aqui nesta noite, aprendendo da palavra do Senhor, Deus. Que o Senhor possa falar ao coração dos nossos irmãos e amigos que estiveram conosco aqui neste culto, nesse estudo, melhor dizendo, Pai. E que o Senhor abra cada vez mais, Deus, a nossa mente, o nosso coração, para entendermos a Tua palavra de forma correta, inspirada pelo Espírito Santo do Senhor, para que possamos, Deus, continuar marchando neste mundo, enquanto o Senhor assim nos permitir, para que possamos, Deus, estarmos firmados a nossa fé em Cristo e rumo a Canaã celestial, as mansões celestiais que o Senhor prometeu para todos aqueles que creem em Jesus, Pai. Muito obrigado, Deus, pelo privilégio, muito obrigado por cada família aqui representada, que o Senhor dê a todos nós uma noite abençoada, uma boa noite de sono, uma boa noite de descanso, Deus, e que amanhã, Pai, permitindo o Senhor, nós possamos, dia do Senhor, estarmos na Tua casa para glorificar e exaltar o Teu santo nome. É assim que nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Que Deus, então, abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, que você tenha aí uma boa noite de sono, uma boa noite de descanso. Tem dificuldade com seu sono, clame ao Senhor, busque a Ele com todo ardor do seu coração, e Ele vai lhe ajudar a ter uma boa noite de sono para a glória do Senhor. Amanhã, meus irmãos, se Deus permitir, 8h30 da manhã, nós estaremos aí nessa mesma página. Nós, os irmãos da igreja, estaremos lá, se Deus permitir, Deus abençoar, estaremos lá na nossa igreja de forma presencial. E você que mora longe, que tem nos dado a alegria de participar conosco dos nossos cultos, do nosso estudo, esteja conosco. A partir das 8h30 nós estaremos iniciando o nosso culto, teremos uma EBD amanhã, uma lição bem importante, irmãos, uma lição maravilhosa para esse tempo que nós estamos passando. E às 19 horas estaremos novamente juntos, reunidos, prestando um grande culto de louvor e adoração ao nome do nosso Deus. Então, que Deus abençoe aos irmãos, aos amigos, tenham todos uma boa noite e até amanhã, se Deus assim quiser. Fiquem em paz.